Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus, a paz do Senhor para todos, que o Senhor vos abençoe. Vamos aqui orar pelo Brasil, pelas nossas vidas. Amantíssimo Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor Jesus, neste momento que eu te peço a tua bênção, o teu socorro, a tua graça, a tua infinita misericórdia sobre nossas vidas. Pai eterno, querido e santo, te peço, abençoa cada pessoa que ouvir a tua palavra, cada pessoa que ouvir os louvores, cada pessoa, Pai, que estiver ouvindo. Ó, meu Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, te peço, meu Deus eterno, ó Senhor Jesus, misericórdia de nós, Pai, nos cobre com teu sangue. Ó, meu Deus eterno, nos fortalece, nos sustenta, nos renova, nos abençoa. Nos cura, Pai eterno, nos livra do mal, Senhor Jesus. Pai eterno, querido e santo, é na tua presença que eu te peço, a tua misericórdia nos cobre com teu sangue e nos abençoa. É no nome do Senhor Jesus que eu te peço. Amém e graças a Deus. O Senhor Jesus, Ele é o nosso maior amigo. Nos momentos mais difíceis, nos momentos em que sentimos sozinhos, dores, até ao dormir, a palavra do Senhor diz que Ele não tosqueneja, não dormita. Glória a Deus. Amigo, é preciso ter coragem para vencer tribulações que vêm na vida. Quem crer em Cristo será salvo, mediante a fé que é tão gratuito, dado por Deus. Quem sabe você não percebeu ainda que Cristo está lado a lado com você, colhendo tuas lágrimas a qualquer hora. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual.
Senhor, graças a Deus por esse momento. Louva ao Senhor Jesus Cristo por essa lindíssima madrugada, graças a Deus. E aqui, numa reflexão, quero trazer uma palavra do Senhor nosso Deus para a vida de cada um que ouvir. Glória a Deus, que seja edificado e abençoado poderosamente. Glória ao nome do Senhor. E o que eu quero dizer a vocês é que o externo, ele não define quem de fato você é. O externo não define quem de fato eu sou. Ou seja, como você está hoje? Pode estar bem, pode não estar, mas não é o tudo na sua vida. O que você está passando pode ser um bom momento, pode ser um momento difícil. Ainda assim, não define quem de fato somos. O que disseram de você, de mim, seja positivo, seja negativo, riquezas ou uma vida simples, ou pobreza, ou formação, ou não formação, ou beleza, ou simplicidade de aparência, estas coisas externas, elas não definem verdadeiramente quem nós somos, quem você é. Acima do nosso interior, o Senhor nosso Deus é quem sabe quem de fato somos. É assim o que sabemos. Então é o Senhor nosso Deus e o nosso interior é que revela quem de fato nós somos. E aqui, para provar isto, vamos aqui começar lendo exemplos. 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 em diante, quando o Senhor fala com Samuel sobre a insatisfação dele por causa das coisas que Saul estava fazendo, a Bíblia diz que o Senhor disse a Samuel: até quando terás tu dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dele me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul essas coisas me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, pois. E vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, ou seja, para o externo, nem para a altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como um homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração, que quer dizer para o interior. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. E Jessé fez passar a Samar, e depois passar os outros, passou seus 7 filhos. E Samuel disse: você não tem mais filhos? Acabaram-se seus filhos? E o versículo 11 diz que Jessé disse: ainda falta o menor. E eis que ele está apacentando ovelhas. E disse, pois, Samuel a Saul:
a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Sabe o que isso significa? Que aquilo que o Senhor determinou para alguém, aleluia, podem querer ofuscar, podem querer lhe bloquear, podem querer interferir, mas o que é para você chegará na sua mão. O que é para mim chegará em minha mão. Pelo Senhor, louvado seja o seu nome. E disse mais, glória a Deus, e então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Aleluia! Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Louvado seja o nome do Senhor. Então vocês vejam aqui que o Senhor, quando foi prover para si um rei segundo a sua vontade, um rei para ficar no lugar de Saul, e Saul foi ungido pelo Senhor, foi. Mas não era da vontade do Senhor ungir reis, mas o povo pediu, o Senhor ungiu Saul. E o Senhor escolheu e ungiu Saul segundo a perspectiva humana, de aparência, de beleza, e disse a Samuel: Samuel, avisa para o povo que eles querem um rei, e o rei deles vai ser assim, vai dizimar do que eles têm, vai pegar alguns jovens para servir a ele, algumas moças para servir a ele, jovens para trabalhar, e vão pagar impostos, e é isso que eles querem, e o povo queria, e assim o Senhor escolheu Saul. E depois a palavra do Senhor diz que Samuel olhou para Saul e disse assim: olha, o Senhor, ele tem prazer que obedeça a ele. E obedecer é melhor do que fazer sacrifício. E você fez sacrifícios aqui, mas a rebelião é pior do que o pecado. É como o pecado de feitiçaria. E o porfiar, iniquidade e idolatria. Portanto, o Senhor te rejeitou para que não sejas rei. Ou seja, ele estava ocupando um lugar de rei. Mas aos olhos do Senhor, o Senhor não tinha prazer, não considerava como rei. Mas aqui, no capítulo 16, nós vemos que o Senhor manda Samuel se levantar e diz: olha, vai até Belém, vai até Jessé o belemita, porque entre os filhos dele eu tenho provido um rei segundo a minha vontade. E quando Samuel foi à escolha do ungido do Senhor para ungir, a Bíblia mostra que até mesmo o profeta Samuel, ele usou o método humano, ou seja, ele pensou: deve ser de porte, de semblante, de aparência, deve ser um lutador, deve ser alto, deve ser forte. E a Bíblia diz que apresentou-se Eliabe, e Samuel pensou: o ungido do Senhor deve ser esse. Mas a Bíblia diz que o Senhor disse a ele: não olhe para a sua aparência, nem para a altura, nem estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, que é o interior, é a alma. É de lá que vem, do nosso interior, aleluia. E o que o Senhor diz de nós é o que verdadeiramente, de fato, nós somos. E a Bíblia diz que passou-se os outros filhos de Jessé, e até que Samuel disse: acabaram-se seus filhos, só tem esses. E ele disse: não, há um que está no pasto, está cuidando das ovelhas. Tem um filho meu, eu tenho um. Está lá no pasto, quer dizer, aqui na reunião Davi não tinha sido convocado para a reunião. Estava no pasto com as ovelhas, o que dá-se a entender claramente que o menosprezavam, porque certamente ele ainda não era adestrado na guerra, por ser o menor da casa. Mas acontece que não era
o externo ou o que achavam de Davi, e nem mesmo por ele ser formoso de semblante, de boa presença, e saber falar e se expressar, que era por causa dessas coisas que o desclassificaria ou o classificaria. Mas sim o Senhor, aleluia, se agradou do interior dele e quis escolher ele, e disse para mim, ele é rei, e assim foi. Então, vamos entender aqui, glória ao nome do Senhor, que o Senhor, o que ele diz de nós e o nosso interior é o que verdadeiramente nós somos. Agora, como eu vou saber o que o Senhor diz de mim? É observar a Bíblia. A Bíblia fala de vários exemplos, conta várias histórias que aconteceram com as pessoas, o que o Senhor disse a eles, o que o Senhor aprova, o que o Senhor reprova, o que agrada o Senhor, o que não agrada ao Senhor. Então é observarmos nas Sagradas Escrituras. E aquilo que bate com a nossa vida, aí vamos entender o que temos sido para o Senhor até então, como tem estado o nosso interior, nós sabemos o que temos dentro de nós de bom e o que temos dentro de nós que não agrada ao Senhor. Mas mais ainda do que nós, acima de nós está o Senhor. É assim. Então, vemos que Davi agradava ao Senhor e pronto. É como disse Ana, ela falou assim, 1 Samuel no capítulo 2, versículo 6 em diante, ela exalta o Senhor e mostra que a vontade dele é o que prevalece. O Senhor é o que tira a vida, o Senhor dá, faz descer a sepultura, faz tornar subir, empobrece, enriquece, também levanta e exalta, levanta do pó, seja do nada, olham assim, diz assim, não é nada, não é ninguém, não tem aparência, não sabe falar, não tem cultura, não tem isso nem aquilo, mas aí o Senhor observa o valor que você tem, aí vai, segundo o seu interior, se estiver agradando a ele exalta, aleluia, o necessitado, ele faz sentar-se no meio dos príncipes, ele faz como ele quer, porque ele é dono do mundo, ele é dono das almas, ele é dono de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor comanda tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo exemplo, eu quero passar aqui. A Bíblia fala sobre um personagem muito comentado e conhecido, que chama-se Jó. E a Bíblia diz que na terra de Uz existia um homem que era Jó. E externamente falando, ou seja, aos olhos humanos, este era um homem que se destacava na sociedade, porque ele era rico. A Bíblia diz que ele era o maior do Oriente naquela época, ou seja, o maior ali da sua gente, do seu povo ali naquele lugar. E ele tinha abundância de gado, tinha abundância de camelos, de ovelhas. Ele tinha uma família, vamos dizer, grande, uma família de 7 filhos, 3 filhas. E a Bíblia diz que ele era próspero, o mais rico ali do Oriente, o maior. Então, os olhos da sociedade, quem olhasse dizia assim, este homem, ele é muito abastado, esse homem, ele é muito feliz, é muita gente ao serviço dele, ele tem muita riqueza, ele deve ser muito feliz. Eita, esse homem aqui, ele é muito importante. Mas a Bíblia fala de outro algo que fazia Jó. É que ele também, aos olhos humanos, as pessoas viam que ele se apegava ao Senhor, do jeito e da maneira dele. A Bíblia diz que ele, após os banquetes que os filhos faziam, a Bíblia diz que ele os santificava e de madrugada oferecia holocaustos, sacrifícios ao Senhor, porque ele dizia
Porventura, se pecar algum dos meus filhos e blasfemaram no coração deles sobre o Senhor, aí ele fazia isso continuamente. Ou seja, ele fazia isso sempre. Ou seja, era uma coisa que não era por obrigação, não era uma coisa que ninguém tinha imposto ele fazer, era uma coisa que era dele, do interior dele, do ser dele, da vontade dele. Ele fazia isso continuamente, ou seja, ele tinha aquela preocupação, aquele zelo com a família dele. Agora, o que mais me chama a atenção desse texto, o que mais me chama a atenção aqui nesse texto do livro de Jó, é que vemos que o próprio Deus fala sobre ele, dizendo que ele era um homem sincero, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal, e que na terra não havia semelhante a ele. E quem disse isso foi o Senhor falando dele. E se o Senhor falou isto sobre este homem, quem era criatura para dizer o contrário? Mas como vocês sabem, Satanás foi se apresentar diante do Senhor para acusar Jó, para questionar a veracidade dos atos dele, dizendo que Satanás queria dizer que Jó fazia aquilo que não era de graça, mas sim porque tinha sido abençoado. Está escrito aqui, no capítulo 1 de Jó, versículo 7, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra, de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente ao Senhor Deus e se desvia do mal. Ou seja, o Senhor disse a Satanás, já que você veio da terra, de rodear ela, de passear por ela, você viu a Jó, um homem sincero, reto, temente a mim, que se desvia do mal e que na terra não há semelhante a ele. Ou seja, o Senhor Deus falou muito bem deste homem. Mas Satanás, ele disse ao Senhor, porventura, Jó, teme a Deus debalde, ou seja, o Senhor acha que é de graça, inutilmente? O Senhor abençoou com a família abastada, deu a ele muita riqueza, deste a ele tudo quanto ele tem. O gado dele tem aumentado, muita gente serve a ele. Agora toca-lhe, estende a tua mão, que no hebraico quer dizer golpeia ele para matar, para ferir, e toca em tudo que ele tem, verás se ele não blasfema de ti na tua face. E a Bíblia diz que o Senhor disse, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E para quem lê e sabe da história, sabe que Satanás, ele, como diz, fez uma verdadeira arruaça na vida de Jó, um verdadeiro rebuliço, um vendaval terrível. Fez descer fogo do céu, queima ali as ovelhas dele, fere a espada muitos que serviam a ele, queimou as ovelhas, e ali levantou ladrões para roubar o restante, e ainda mais veio um vento e caiu na casa e matou os filhos dele tudo de uma vez. E cada notícia vinha até Jó. E a Bíblia diz que Jó se levanta, rasga a sua veste, o seu manto, raspa a cabeça, lançou-se por terra e adorou ao Senhor. E a Bíblia diz que, no versículo 22, que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu ao Senhor falta alguma. Ou seja, Jó, ele temia ao Senhor. Então, mais uma vez digo,
aquilo que aos olhos humanos temos, as conquistas, as formaturas, o dinheiro, a beleza, as coisas, não definem quem somos, mas o nosso interior e o Senhor nosso Deus que nos criou, é Ele, que esses dois pré-requisitos que definem quem somos na essência. Então você, quem sabe já ouviu palavras, alguém dizer assim, você não vai dar para nada, essa pessoa, coitado ou coitada, não tem aparência, não sabe falar, não tem formação profissional, é um Zé Ninguém, a pessoa que não tem nada. E quem disse a você que é a condição que você está, ou as palavras dos outros, seja favorável ou desfavorável, que define quem você é? É o Criador que define. E é o Criador que estabelece o nosso futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, é claro que se queremos um futuro abençoado e a salvação, é trilhar o caminho da santificação e buscar a presença do Senhor. E aqui Satanás faz a bagunça na vida de Jó. Mas é claro que ele, por ser maléfico, ele não fica satisfeito. No capítulo 2, ele tem um segundo encontro com o Senhor, mais uma vez. E a Bíblia diz que o Senhor diz a ele, capítulo 2, versículo 3, observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente ao Senhor Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então aqui Satanás foi a segunda vez diante do Senhor, porque ele não estava satisfeito, porque ele tinha feito tudo e matado os filhos de Jó, e não viu Jó blasfemar contra o Senhor, mas ele foi ali para golpear de forma pior. E a Bíblia diz que Satanás diz ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Aí Satanás diz, estende, pois, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, está em tua mão, porém poupa a vida. Então saiu Satanás e o que é que fez? Feriu a Jó, golpeou ele mais uma vez, que quando fala estender a mão, dá-se o sentido de golpear, de ferir a ponto de matar. E Satanás, ele fez isso, feriu a Jó, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, e ali ele ficou enfermo, e ali ele coçava, raspava nas suas feridas com caco de telha e estava sentado no meio das cinzas. Ou seja, um homem que antes era visto pela sociedade como o maior. O homem que era visto pela sociedade como um homem assim próspero. Muita gente servia a ele, tinha muita riqueza, poderoso de pé minúsculo. E agora sentado nas cinzas, doente, cheirava mal, observavam a ele e com certeza olhavam para ele e diziam, certamente ele blasfemou contra Deus, certamente ele pecou contra o Senhor. Esse homem está perdido. Ele não tem jeito para ele, vai morrer assim mesmo. Não tem mais jeito para ele. Esse coitado, só tá o couro e o osso. Pronto, só falta agora morrer. É o que está faltando para ele. Ou seja, aos olhos humanos, Jó chega a um declínio físico que
na racionalidade e visibilidade humana, apontava a eminência de sua morte sem sombra de variação. E cada um que olhava e certamente desprezava, e a mulher dele disse assim, até a mulher dele reprovou ele, e disse, vem cá, tu retens essa tua integridade até quando? Pra quê? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre de uma vez. E Jó disse, você fala como uma louca. Nós receberíamos o bem do Criador e ele sendo o Senhor, por acaso não receberíamos o mal se ele quiser nos dar o mal? Não, por quê? E em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. E Jó sofreu muito. Não se há noção de anos ou de tempo, quanto tempo ele sofreu. E essa mulher, ela, como diz, não vemos dela um apoio ao marido nesse momento. Mas vemos que Satanás o afligia em todos os âmbitos. Até os amigos de Jó, que diziam ser amigos, só se condoeram-se dele 7 dias após 7 dias de luto. Cada um que viesse dizer uma coisa, cada um que viesse apontar, cada um que viesse a escarnecer, cada um que viesse a dizer que ele tinha pecado e que agora ele estava assim daquele jeito e que ele buscasse ao Senhor e que ele não tinha direito de falar ao Senhor, nem tinha direito de dizer nada, que era para morrer. Mas mais uma vez eu digo, ele estava naquela condição, na cinza, sentado, muito doente. O couro e o osso porque ele diz, minha pele se apegou aos meus ossos, significa que ele emagreceu muito. Ainda que a mulher disse isso a ele, ainda que ele perdeu família, filhos, tudo. É quando eu passo e vejo pessoas nas ruas, que moram nas ruas, e se formos parar para ouvir, cada um tem uma história. Quem sabe perdeu, quem sabe não tem mais expectativa de vida, tá ali, naquela situação. Mas ainda assim, diz o Senhor, o valor de cada pessoa não é pelo que ela tem ou como ela está, mas a essência é o interior e o que o Senhor diz que é. E o Senhor diz de nós, no mínimo, que somos feitura dele, criados para as boas obras e para que andássemos nelas. E a Bíblia diz que quem insulta o pobre, insulta o Senhor Deus que o criou. Então nós vemos que esta vida de Jó, ele sofreu bastante. Os amigos apontaram, cada um que dissesse uma coisa, cada um que dissesse, só falta ele fechar os olhos e morrer. A gente não sabe, mas pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Eita, não sabemos se já morreu. Ora, mas quem manda é o Criador. O Criador restaura a vida desse homem e faz ele ter família novamente e o restabelece economicamente, espiritualmente, a saúde dele, ele fica curado. E ainda assim, aleluia, vive ele 140 anos a mais do que o que passou, do que a tristeza e a tribulação que passou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor foi que estabeleceu e fez realidade um futuro excelente, compensador e maravilhoso na vida de Jó, porque viu o interior dele e viu que ele externou, apesar de seus lamentos e tristezas e questionamentos, mas ele perseverava em continuar acreditando no Senhor. Tem pessoas que dizem assim, o Senhor não olha mais para mim, parece que eu não tenho valor para o Senhor.
Eu estou entristecida, perdi emprego, perdi família, perdi marido, perdi mulher, perdi filhos. Perdi. Hoje tenho a dor na alma, tenho problemas de saúde, o Senhor parece que não me vê. E eu digo a você, se chegasse a um teor desse, a sua vida, como a vida deste homem aqui, chegasse a uma situação assim, imagine, será que o que você diria? Blasfemaria contra o Senhor ou continuaria na presença do Senhor? Ou quando olhamos um problema neste teor aqui, a nossa vida é pior ou é melhor do que esta aqui? E nesta situação que vemos desse homem, nós vemos que o Senhor é limitado ou que o Senhor tudo pode fazer. Porque ninguém dizia que esse homem teria a vida que teve depois de sua provação. Mas o Senhor fez subsistir. O Senhor estava com os olhos sobre ele. O Senhor justificou diante daqueles que disseram mal contra ele. O Senhor o restabeleceu em todas as áreas da vida dele. Deu outros 7 filhos e 3 filhas. O Senhor, aleluia, é que pode tudo, portanto, como você estiver hoje, se está triste, se está numa prisão, se está nas drogas, se está doente, se foi desapontado, se está desamparado, se está angustiado, eu quero dizer a você que se apegue ao Senhor, porque não são essas coisas que definem o teu valor, não é porque você não tem condições financeiras que define o seu valor, não é porque você não tem uma formação que define o teu valor, não é porque você não tem a beleza ou se tenha que define o teu valor, mas é se apegar ao Senhor, porque Ele é que dirá o seu valor, porque foi Ele que nos criou. A Bíblia diz que o Senhor olha para Abraão e diz, meu amigo, e sobre Jó, homem íntegro que se desvia do mal, temente, reto. Louvado seja o nome do Senhor. De Natã, o Senhor olha, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47, diz assim, eis um israelita sem dolo, ou seja, sem engano. Ele não tinha engano, não vivia engano. De Saulo, imaginem Saulo, que ele mesmo dá testemunho dele, que ele foi assassino, que ele matou pessoas, que ele foi terrível, que ele, como disse, se comportou como um blasfemo, e que ele era terrível, e era mesmo, e perseguia os cristãos com todo vapor e todo vigor, e era terrível. Mas quando o Senhor teve encontro com ele em Atos, capítulo 9, que estava quando Paulo dirigiu-se aos sumos sacerdotes e foi munido para Damasco, cheio de cartas e de autoridade para matar, para prender, para aniquilar qualquer um que fosse da suposta seita, ou seja, daqueles que criam no Senhor Jesus Cristo, que para eles era seita. E a palavra do Senhor diz que ele ia a caminho de Damasco, estava ali no seu cavalo, mas o Senhor vai derrubar ele por terra. E ele ouve uma voz chamando por ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele disse, quem és, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, duro é para ti lutar contra mim. Duro é para você relutar e lutar contra mim, porque se eu quiser, num minuto, eu resolvo você. Eu dobro você. É o que o Senhor estava dizendo a ele. E a Bíblia diz que aquele homem ficou tremendo e atônito e disse, Senhor, o que tu queres que eu faça? Já mudou de, como diz, já mudou no instante. E o Senhor disse, você vai para Damasco.
Mas você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que eu quero, eu direi o que é que você irá fazer. E a Bíblia diz que ele ficou temporariamente, sabemos, cego e não comeu e nem bebeu durante 3 dias. Olha a provação deste homem, 3 dias. Quem olhava para ele dizia assassino e foi, porque ele matou cristãos. Quem olhasse para ele dizia assim, parece um terrorista, porque nós não podemos falar o nome do Senhor Jesus perto dele. E era, porque ele perseguia. Quem olhasse dissesse, é um fariseu respeitado. Eita, pode ser um sumo sacerdote. Era possível ser um sumo sacerdote. Mas o Senhor não queria isso dele. Agora, a realidade, ele era um fariseu instruído? Era. E a palavra do Senhor diz que ele vai e fica ali numa casa. Conduziram ele, a Bíblia diz que guiaram ele pela mão, ou seja, um homem que andava nos próprios pés, um homem que dizia, vou aonde quero, faço o que quero, estou munido, vou acabar com essa seita, vou calar esse povo, eu vou fazer do jeito que quer. E daqui a pouco estava cego e alguém segurando pela mão dele para ele poder andar, se locomover. E a Bíblia diz que de repente o Senhor fala para um discípulo, Ananias, e diz a ele, Ananias, e ele diz, sim, Senhor, eis-me aqui, versículo 11, diz, levanta-te, vai a uma rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo, porque eis que ele está orando, e numa visão, ele viu que entrava em um homem chamado Ananias, e punha as mãos sobre ele, para que ele tornasse a enxergar. Ou seja, vai Ananias até a ele, porque eu já mostrei a ele em visão que você vai até ele. E a Bíblia diz que Ananias, com muita simplicidade, mas ele perguntou ao Senhor e disse, Senhor, eu ouvi muito falar acerca desse homem, como quem diz assim, o senhor tem certeza? Senhor, o Senhor sabe quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, aos teus servos. E ele está aqui, o Senhor sabe porque ele está aqui. Porque os principais sacerdotes deram a ele autoridade, deram a ele poder para ele prender, para ele matar, para ele fazer o que ele quiser com todos que invocam o seu nome. O Senhor tem certeza, porque ele é assim, ele é terrível. Mas o conceito que o Senhor tinha dele foi outro, porque o Senhor tinha um plano com ele. E o Senhor diz a Ananias, vai. Eu sei que ele fez tudo isso, mas ainda assim é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome, a minha palavra, diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E não se preocupe, Ananias, que eu mesmo vou lidar com ele e mostrarei a ele o quanto ele deve e vai padecer por amor do meu nome. Ou seja, quem olhasse para os atos de Paulo dizia, é um homem cruel, é um homem sanguinário, é um homem que é um fariseu. Mas ninguém fale diferente das leis de Torá, porque ele fulmina. É terrível. Mas o Senhor vai ter um encontro com ele, que quando o Senhor quer intervir na história humana para corrigir, para abençoar, para sarar, para executar seu juízo, para levantar, para, aleluia, tirar a cegueira de entendimento, quando o Senhor quer fazer isso, ele faz. Aí o Senhor disse, este é para mim um vaso escolhido, ele, porque esse jeito dele aproveitarei para a minha obra, e deixe que eu ensinarei o quanto ele vai padecer por amor do meu nome. E a Bíblia diz que ali Ananias obedeceu, impôs as mãos sobre ele, caiu as escamas dos olhos, recuperou a vista, alimentou-se, foi batizado.
E ali a palavra do Senhor diz, Atos capítulo 9, versículo 20, que ele já nas sinagogas pregava ao Senhor Jesus e dizia que este era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o povo ficava olhando e dizia, mas não é esse que perseguia o povo? Não era esse que matava, que levava preso qualquer um de nós? Não era esse que se esforçava mais do que os outros judeus para calar nossa boca? Não era esse aí, esse? Pois é, era. Mas ali o Senhor transformou a vida daquele homem. O que quer dizer que quando se observa pessoas que têm um determinado comportamento, um filho, um marido, uma esposa, seja lá quem for, e outros olham e dizem assim, mas como é difícil, como é trabalhoso ou trabalhosa. Mas se o Senhor quer intervir, o Senhor intervém e faz como quer. Porque, como eu disse, o Senhor é Criador, e nós, e Satanás, e o que existir é criatura. Criador só é um, que é o Senhor. Agora, para encerrar, quero também dizer a vocês que como o nosso interior o Senhor observa e determina, Ele é que diz o que somos. É só ler na Bíblia e observar, e com certeza algum versículo, alguma história bíblica vai encaixar com a sua vida. E você vai entender como está diante do Senhor, o que é que está fazendo, o que precisa melhorar, que precisa perseverar, que você tem grande valor, que eu tenho grande valor para o Senhor nosso Deus, que podemos sim ter uma vida melhor, que podemos ser renovados, que o Senhor pode nos levantar, que o Senhor tem poder para tudo, que Ele está voltando, tudo isso e muito mais. Glória ao nome do Senhor. Agora, sempre falo que somos tricotomistas, formados de corpo, alma e espírito, e que tanto corpo, alma e espírito deve glorificar o Senhor nosso Deus. Agora, hoje estou falando no sentido do nosso valor. Valemos muito para o Senhor. Quem define quem somos é o Senhor. Ele é que sabe, conhece cada um de nós. E quero dizer que como o interior é considerado nessa questão, então, aquilo que sai do nosso interior, as atitudes do interior, nós receberemos o devido galardão das nossas obras nesse aspecto. Romanos capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, és inexcusável, ou seja, não escaparás, não pense que vai escapar, quando julgas ao homem, ou seja, se julga alguém, não pense que vai escapar, não. Seja quem quer que seja, porque se faz isso, condenas a ti mesmo naquilo que julga o outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Nós devemos combater contra o pecado. Nós devemos observar o que diz a palavra do Senhor. Nós devemos orar em favor um dos outros. Nós precisamos interceder e falar a palavra do Senhor uns para os outros. E o Senhor julga todas as coisas. E aquilo que é erro deve ser falado, deve ser combatido. Mas não é as pessoas, são as situações. Cada ser humano já nasce propenso ao pecado por natureza. Mas não é por isso que é para viver pecando, porque o Senhor não nos fez para isso. A Bíblia diz, somos feitura dele, criados para as boas obras, para que andássemos nelas. E nem é isso que também, se eu olho e vejo alguém no fundo do poço, eu acabar de matar e eu dizer que sou melhor do que aquele. Nunca. Porque diante do Senhor, somos todos criaturas. Agora, os nossos atos,
prestaremos conta ao Senhor de cada um deles. Aqui diz, versículo 2, e bem sabemos que o juízo do Senhor nosso Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas que tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou seja, você acha que porque que alguém errou e você não caiu naquele erro, que você é melhor do que aquele? Não, porque cada um de nós somos pecadores por natureza. E não cabe a nós, como diz, julgar. O Senhor está dizendo, não julgue, ele quer dizer, porque você não é melhor do que ninguém. Mas assim, olhe para a sua própria vida. E se está na presença do Senhor, ele diz, se está de pé, é pela fé. Então não se ensoberbece e acha que é o melhor do que todo mundo, não. Mas teme ao Senhor e ora pelos outros. E que o Senhor ajude a todos. Aí aqui diz, o que desprezas tu a riqueza da benignidade, paciência, longanimidade, ignorando a benignidade do Senhor nosso Deus, que te leva ao arrependimento? Ou seja, o Senhor está dizendo, não escapará dos meus olhos, não escapa ninguém, principalmente aqueles que me desprezam. O Senhor está dizendo, a minha benignidade, a minha paciência, a minha longanimidade, a palavra dele que é capaz de levar ao arrependimento, e muitos se endurecem e não querem saber. Aí o Senhor diz, não escapará. Aí diz versículo 5, mas segundo a dureza do seu coração impertinente, em tesouras para ti mesmo, a ira do Senhor nosso Deus, na manifestação do juízo do Senhor nosso Deus, onde cada um de nós vamos prestar contas diante do Senhor. Aí aqui diz versículo 6, o qual o Senhor recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem, procuram glória, honra e incorrupção, ou seja, não é a glória de holofotes e ser exaltado, não. A Bíblia nos mostra somente há uma glória que o Senhor deixou para o ser humano. Está lá escrito em Provérbios. Vou deixar depois no rodapé o versículo, que diz que é esquecer as ofensas. Então, se eu esqueço as ofensas, se eu genuinamente perdoo, é como se o Senhor dissesse assim, então, essa é uma glória que eu dou ao ser humano. Pronto, esquecer as ofensas. A honra e a incorrupção, ou seja, não viver pecando, viver abstendo-se do mal, se santificando para o Senhor. Aí o Senhor diz, mas indignação e ira aos que são contenciosos. Ou seja, escuta a verdade, tem a oportunidade de ouvir a verdade, de ler, mas contende, mas é contra, e que desobedece à vontade do Senhor, e que desobedece aos estatutos dele, à palavra dele, e que é obediente à iniquidade. Ele está dizendo, indignação e ira para estes, que são obedientes à iniquidade, que desprezam a palavra do Senhor, que despreza fazer o bem, que despreza aos que contendem com ele, aos que fazem questão de serem desobedientes. Se morre nessas condições, então não tem salvação. Tribulação e angústia para toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente, judeu, grego, qualquer um que faz o mal. O Senhor diz, não ficará impune. Faz o mal, a colheita vai ser receber o mal. Não plantou o mal, então recebe o mal. Aqui diz, glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem. Primeiramente judeu e também o grego, porque para o Senhor Deus não há acepção de pessoas. Sim, somos todos iguais diante do Senhor, somos todos criatura, somos todos humanos e propensos a pecar. Agora, não é pegando esse texto que eu vou me justificar e viver como eu quiser, desobedecendo a palavra do Senhor e dizendo que o Senhor não faz acepção de pessoas e por isso eu vou viver como eu quiser. Não. O Senhor não faz acepção de pessoas, dá oportunidade a todos.
Agora, as nossas atitudes, as nossas escolhas, o nosso interior, a nossa procedência, principalmente para com o Senhor nosso Deus e a sua palavra, então é isto que faz a diferença. Então não posso usar esse versículo aqui como escudo e dizer, Deus não faz acepção de pessoas e viver como eu quiser. E viver e dizer assim, não, Deus não faz acepção de pessoas. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Aí eu lhe digo, se você pensa assim, então não precisaria o Senhor ter dado regras, nem ter dado estatutos, nem mandamentos, nem ter vindo na terra, nem falar, combatido o pecado e nem morrido na cruz do Calvário. Para que o Senhor faria isso? Se ele realmente tem o poder de transformar e fazer o que bem quiser com todos, mas acontece que se ele vem e ele diz, obedeça a minha palavra, e ele diz, faça a minha vontade, e ele diz, isso aqui é certo, isso aqui é errado, é que aí eu vou fazer, porque eu vou usar esse versículo como escudo para assim viver segundo as minhas intenções, do jeito que eu quero, mas de forma alguma. Aí as pessoas confundem, Deus não faz acepção de pessoas, então eu posso viver como eu quero, posso ser como eu quiser. Eu posso. Pode não. Porque a Bíblia fala também que o nosso corpo deve ser templo e morada do Espírito Santo. A palavra do Senhor é a vontade dele revelada, a Bíblia Sagrada. Glória ao nome do Senhor, a vontade dele. Ele diz para nós o que convém, o que não convém, o que é certo, o que é errado, o que agrada a ele, o que não agrada, como é para viver, como não é para viver. Está escrito. Então, que o Senhor ajude a todos nós. Glória ao nome do Senhor. É o nosso interior. E o que o Senhor diz de nós é o que verdadeiramente nós somos. É nisto que está o nosso valor. O Senhor tem um amor incondicional para conosco, sim. Mas não posso usar este amor incondicional do Senhor e aplicá-lo e querer dizer que eu alcançarei a salvação e que estou agradando a Ele do jeito que eu estou, se eu estou contrariando os seus princípios e a sua palavra. Não. Eu tenho que pedir na graça do Senhor, andando na santificação, porque a Bíblia diz, se não estiver em santificação, se não estiver em paz uns com os outros, ninguém verá o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém? E graças a Deus.